Lendas folclóricas de criaturas fantásticas existem basicamente em todos os cantos do mundo, cada uma com suas peculiaridades, seu enredo próprio, sua magia, e com o folclore brasileiro não seria diferente. Nós temos um repertório de histórias muito rico e interessante, com inúmeros seres fabulosos que, num passado não tão distante, se faziam fortemente presentes no imaginário popular. Dentre essas criaturas, as bruxas certamente são peças de medo e fascínio. Velhas malvadas, enrugadas, que entram pelas frestas das portas e se transformam em vários animais, e são as sétimas filhas de algum casal. Assim são descritas as bruxas do nosso folclore, cujas figuras são usadas em canções de ninar para assustar criancinhas travessas ou as que não querem dormir cedo. Com certeza, pessoas da minha faixa etária, com seus 20 e tantos anos, devem conhecer pelo menos 2 ou 3 nomes da nossa lista. Mas se você é mais jovem, talvez não tenha tido muito contato com esses nomes ilustres do nosso folclore. Então fique até o final do vídeo e mergulhe com a gente nesse pedaço da cultura brasileira. Garanto que vão gostar. Saudações para você, humano! Para quem não conhece o canal, este é a curiosidade que não matou o gato, onde trago um pouco de conhecimento útil e inútil baseado nas perguntas mais curiosas que rondam a nossa cabeça. Então já vai deixando aquele like e a sua inscrição no canal. E se você também é curioso, vem comigo descobrir hoje 5 bruxas do folclore brasileiro. Bruxa Conceição. Se você é de Florianópolis, essa bruxa lhe deve ser mais familiar, pois é lá que a lenda se origina. Conceição é dita como uma bruxa cujo único erro foi se apaixonar por um indígena filho do cacique, chamado Peri, durante um encontro inesperado na floresta. Como Romeu e Julieta, o relacionamento entre Conceição e Peri era proibido tanto pela lei das bruxas quanto pela tribo de Peri. Como o casal não queria se separar apesar das proibições, eles continuaram se encontrando escondido na floresta, e num desses encontros foram vistos por uma outra bruxa, que contou o ocorrido para as demais. Para punir Conceição, as outras bruxas transformaram Peri numa lagoa de água doce, a Lagoa do Peri, que mesmo após a transformação, se dobrou em forma de um coração para declarar seu amor eterno a Conceição. E esta, ao ver o amado naquele estado, chorou tanto e por tanto tempo que se transformou, ou foi transformada pelas bruxas, na Lagoa da Conceição, que tem suas águas salgadas como suas lágrimas. Comadre Fulozinha. A bruxa conhecida como Comadre Fulozinha é uma das entidades mais famosas do nosso Nordeste e é conhecida como uma poderosa guardiã das florestas e dos animais. Habitante da Zona da Mata de Pernambuco, Comadre Fulozinha é uma corajosa protetora da natureza, semelhante a caipora, mas que se enfurece se confundida com outras entidades. Nas lendas, ela é descrita como uma garota travessa, ou como uma mulher de baixa estatura e longos cabelos pretos. Alguns dizem que ela era uma menina nascida no período colonial em uma família pobre e problemática, que fugiu de casa em direção à floresta, onde acabou morrendo de fome, mas retornou com a missão de proteger a natureza, sua maior paixão. Assim como o Saci Pererê, ela também adora trançar as crinas de cavalos, abrir porteiras de fazendas e deixar os caçadores desorientados com seu forte assobio. Inclusive, seu assobio é um dos seus poderes mais fortes e mais complexos. Se você estiver andando pela mata e ouvir o assobio perto, significa que a Comadre Fulozinha está longe, e se você ouvir o assobio longe, significa que a bruxinha está perto. Os homens mal intencionados devem evitar entrar na floresta para destruir árvores e animais, ou serão chicoteados com os cipós até aprenderem a lição. E como toda entidade, Fulozinha também gosta de receber presentes, como potes de mingau, mel, confeitos e fumo. E ao receber esses presentes, além de ganhar as afeições da guardiã, esta desfaz suas travessuras feitas contra a pessoa que a agradou. Como muitas das histórias do nosso folclore, as histórias de Fulozinha também são usadas para assustar crianças malcriadas, já que se diz que a bruxinha não gosta de crianças que desrespeitem os mais velhos. Inclusive, uma das lendas diz que a bruxa colocou uma menina no telhado da sua casa depois dela xingar a mãe. Bruxa Nicásia.
Descrita como a 7ª filha de um casal, a bruxa Nicásia vivia sozinha numa choupana velha às margens do rio Corrente, no sítio das Limeiras, no sertão do Piauí. As lendas dizem que os homens andavam bem longe de seu território, com medo de suas malvadezas, e longe do convívio humano, Nicásia passava a maior parte do seu tempo conversando com seus amigos, o monstro do rio e sua fiel e horrível coruja gigante com corpo de ave e cabeça de gente. Quando a velha bruxa se ausentava da cabana, dizia-se que ela estava visitando o diabo, e apenas o pio rouco e horripilante da sua coruja era ouvido no interior da mata. Sua volta era notada ao longe pelo fio negro de fumaça saindo de sua chaminé, desenhando figuras fantasmagóricas no céu, o que indicava o preparo das suas mais diversas e repugnantes poções. Diz-se também que essas visitas ao seu amante chifrudo eram visitas íntimas e dessas relações nasciam sapos. Quando Nicásia era vista na floresta, ela estava sempre encurvada para catar ervas e cogumelos para os seus preparos mágicos. A bruxa também era conhecida por suas previsões sempre horríveis, e uma delas dizia que as águas calmas do rio Corrente iriam transbordar depois de uma grande enchente que mataria todos da região. Preocupados, os moradores do entorno passaram a rezar fervorosamente para se protegerem de tal profecia. Então, os dias se passaram e caiu uma terrível tempestade como nunca antes sobre toda a região, mas para a felicidade dos seus moradores, o rio Corrente não transbordou como previsto por Nicásia. No dia seguinte, porém, eles viram que a cabana da bruxa havia desaparecido do seu lugar. E não só isso, Nicásia e sua fiel coruja também nunca mais foram vistas no local. Desde então, acredita-se que durante a tempestade, os espíritos malignos levaram a bruxa para o fundo do rio, onde ela foi transformada em um horrível animal com unhas e dentes grandes e afiados, corpo peludo, cabelos longos e mãos e pés com barbatanas. Matinta Pereira. Se você estiver andando pela noite e ouvir um assobio agudo e arrepiante, certamente você encontrou ou foi encontrado por uma das bruxas mais conhecidas do nosso folclore. O nome Matinta Pereira tem origem em uma linguagem indígena, onde ela é conhecida como Matim Taperê, e que com o tempo o nome foi modificado para Matinta Perê, Matinta Pereira ou Pereira, na sua forma mais aportuguesada. A bruxa Matinta Pereira costuma ser descrita por alguns como uma senhora capaz de se transformar em qualquer animal e que adora perturbar o sono das pessoas e assustar crianças levadas. A aparência humana dessa senhora pode apresentar duas versões também: a versão da Matinta com asas e a da Matinta sem asas. Na versão da bruxa com asas, diz-se que ela pode se transformar em um grande pássaro, geralmente uma coruja rasga-mortalha ou um corvo, que sobrevoa a casa das pessoas que serão suas próximas vítimas. Na versão sem asas, ela se apresenta como uma senhora acompanhada de uma coruja rasga-mortalha, um animal com um piar agudo e agourento. Em outras representações, a Matinta Pereira é descrita como uma velhinha não necessariamente má, mas amaldiçoada. Durante o dia, ela é uma senhorinha comum, mas quando anoitece, ela se transforma na temível Matinta Pereira. A bruxa sobrevoa a casa das suas vítimas ou pousa no telhado da casa delas, e lá fica assobiando e atrapalhando o sono dos seus moradores. E para se livrar dela, reza a lenda que você só precisa gritar em resposta à seguinte frase: Matinta, pode passar amanhã aqui para pegar o seu tabaco ou cachaça. E claro, ao dizer isso, você precisa cumprir a promessa entregando o tabaco ou a cachaça para a próxima senhora que aparecer na sua porta no dia seguinte. Caso a promessa seja descumprida, todos os moradores da casa serão amaldiçoados. Antes de morrer, a lenda diz que a velha bruxa vaga perguntando "Quem quer? Quem quer?" a todos que podem ouvi-la, sem explicar do que se trata a oferta ou quem a anuncia. Mas se alguém lhe responder "Eu quero", achando que está ganhando algo valioso, receberá a maldição da Matinta Pereira e passará a se transformar nela todas as noites como a anterior. Atualmente, a bruxa foi representada na trama da 2ª temporada da série brasileira Cidade Invisível, lançada em março deste ano na Netflix, que conta com a presença de outras criaturas mitológicas do nosso folclore, como o Saci Pererê e o Curupira. Cuca. A mais famosa e poderosa bruxa do Brasil. Quem nunca ouviu nenhuma canção com essa lendária personagem?
Tá, não essa versão, mas aquela. Nana, nenê, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça, a mamãe foi trabalhar. E quem nunca entendeu o porquê cantavam isso para as crianças dormirem, se a intenção era justamente fazer as crianças dormirem, saiba que, de acordo com a lenda, a Cuca rapta crianças desobedientes e ela só dorme uma vez a cada 7 anos. Assim, a canção provavelmente é um remanescente da tentativa dos pais de convencer as crianças a dormirem no horário certo para não serem levados pela Cuca. Obviamente, a versão da Cuca mais conhecida é a popularizada pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, tanto na literatura quanto nos seriados. A dos seriados, inclusive, rendeu altos memes, que até foram parar na gringa. Mas se engana quem acha que a Cuca só tem a aparência de um jacaré fêmea com cabelo loiro. Além de bruxa, a Cuca também é uma versão feminina do bicho-papão. Sim, uma entidade conhecida por sua habilidade de trocar de forma e assustar criancinhas. As histórias sobre a Cuca chegaram ao Brasil no período da colonização, ganhando mais popularidade na região de São Paulo inicialmente, até atingir todos os estados brasileiros. E sua origem tem relação com a Coca, ou Santa Coca, o dragão escamoso que personifica o medo e a maldade, o mesmo dragão que teria sido derrotado por São Jorge no folclore galego-português. O nome Coca ou Cuca significa um crânio ou cabeça e está relacionado com a ideia de que o medo é como uma cabeça flutuante num espaço vazio, já que na maior parte das vezes tem mais a ver com a nossa imaginação do que com o que vemos realmente. Além disso, o nome coco ou coca também era usado para se referir a abóboras usadas como castiçais. Isso te lembra alguma coisa, humano? Sim, estou falando do Jack O'Lantern, das lendas europeias. E o uso desse personagem não é algo feito apenas nos Estados Unidos, como parece. A coca é representada por uma lanterna de abóbora no folclore galego-português também, como uma antiga tradição. Segundo as lendas, a Cuca pode se transformar em animais noturnos, como corujas, e se transforma também em mariposa ou borboleta, para entrar mais facilmente em frestas de janelas e portas. Aliás, essa ideia da transformação das bruxas em mariposas e borboletas é um poder considerado comum a todas as bruxas. Diz-se que elas entravam nas casas durante a noite utilizando esse poder e forma, e assim sugavam o sangue dos recém-nascidos através dos seus umbigos. Isso explicava a alta taxa de mortalidade entre a população mais nova da época, segundo a crença popular. Dizem as lendas que uma cuca surge a cada 1000 anos por meio de um ovo, que aparece sem explicação na porta da cuca atual. E assim que esta desaparece, ela é imediatamente substituída pela nova cuca, que nasce adulta e pronta para ser ainda pior do que a anterior. A relação dessa bruxa com a noite é evidente, e ela está associada aos pesadelos e às perturbações do sono. Em algumas representações, a Cuca apresenta o poder de controlar o sono, invadir sonhos, criar pesadelos. Ora, ora, Sandman, parece que temos uma rival? Fazer diversos feitiços e manipular memórias. Numa de suas representações mais atuais, na série Cidade Invisível, a Cuca é uma das entidades mais poderosas da trama, onde a sua relação com as borboletas azuis e as mariposas foi a mais explorada, assim como a sua ligação com a noite, o sono e as memórias. Bem, humanos, essas foram as lendas de 5 bruxas do nosso folclore. Pretendo trazer em outro vídeo mais histórias do folclore brasileiro, que, como mencionei lá no início, é muito vasto e muito interessante. Coloque aqui nos comentários quais dessas bruxas você não conhecia e qual foi a sua lenda favorita. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like para apoiar o canal e compartilhe o vídeo com aquele amiguinho que curte uma boa lenda popular ou com aquele coleguinha que de cultura mesmo só tem as bactérias do próprio corpo. Se inscreva no canal para mais curiosidades que não mataram o gato e que com certeza não matarão você também. Obrigada, de nada!